E aí, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos estar finalizando o capítulo 9. É um capítulo muito importante porque ele trouxe, né, vários temas pra gente que vocês precisam entender, porque são temas recorrentes. Então é importante que vocês entendam. Então, hoje nós vamos estar falando especificamente dos climas, quais são os tipos de climas e o que é que esses climas acarretam para nós, população que vive no planeta Terra, beleza? E aí eu coloquei aqui um mapa para vocês entenderem como que funciona é, os climas, né? Percebam que tem vários tipos de clima, nós vamos falar sobre todos eles. Percebam também que nós temos uma zona climática, 3 tipos de zona climática. Então, tudo isso nós vamos estar estudando. Por que eu coloquei esse mapinha para vocês aqui no início? Porque se vocês tiverem alguma dúvida onde, em que localização o clima funciona, ou então as zonas climáticas, vocês podem voltar aqui e observarem esse mapa, tá certo? Então, o primeiro tipo de clima que nós vamos falar é o clima equatorial. Esse clima está presente nas zonas tropicais, Amazônia, África, Indonésia, e estão próximos ali à linha do Equador. O clima tropical ele apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius. Então, observem aqui a parte vermelha, como eles estão próximos da linha do Equador. Por isso, inclusive, o nome clima equatorial. O próximo clima é o clima tropical, inclusive esse clima está presente no Brasil. Ele ocorre na maior parte das regiões localizadas entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e ele apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius, e vai ter 2 estações bem definidas, uma quente e úmida, que vai ser o verão, e a outra mais fria e seca, que vai ser o inverno. O próximo clima é o clima temperado. Ele está presente em áreas de médias altitudes. Lembram do que é altitude? Nós estamos falando da altitude referente ali ao mar, tá? Então sempre lembre-se do que é altitude para não confundir com altura. E é o único tipo de clima que possui 4 estações bem definidas. Então, em um lugar, sei lá, vai que um dia vocês vão, espero que sim, né? Vocês vão dar uma voltinha aí no outro país. E se esse outro país tiver essas 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, significa que lá o clima ele é temperado. E no clima temperado, ele possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam de 8 graus Celsius e 15 graus Celsius. Um sonho, né, pra gente que tá numa quintura aqui no nosso país. Mas, enfim. O próximo clima é o clima subtropical. Ele está presente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado, ou seja, ele está entre esses 2 climas e ele apresenta temperaturas mais amenas em uma grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus Celsius no verão. O Mediterrâneo, ele ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo e apresenta 2 estações bem definidas, o verão quente e seco e o inverno chuvoso e menos quente. Já o frio subpolar, que também é conhecido como subpolar, percebam, ele é subpolar, ele ainda não é polar, tá? Totalmente polar. Mas esse clima ele está presente nas regiões temperadas, mais próximas aos polos, ou seja, ao polo norte, ao polo sul. É só vocês observarem esse mapa que eu coloquei para vocês. E ele apresenta também 2 estações bem definidas, que é um verão fresco, né, com temperaturas ali em torno de 10 graus, e um inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. Então, no frio, que é o subpolar, até o verão ele é tranquilo, né? Tá ali em torno de 10 graus Celsius, muito, muito tranquilo. O próximo é o frio de montanha.
Ele ocorre em regiões com grandes cadeias de montanhas. É só vocês observarem a foto que eu coloquei para vocês. E aí, exemplos: Andes, Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes. Então, nesses territórios, o clima de lá é frio de montanha e ele se caracteriza pelas baixas altitudes. Já o polar, ou também conhecido como glacial, aí sim, não é mais subpolar, agora é polar, tá bom? Então, nesse clima polar, ocorre nas zonas polares, ou seja, na parte da zona sul e da zona norte do nosso globo, ou ele ocorre também em latitudes muito elevadas, próximas ao Polo Norte e ao Polo Sul. Ele apresenta temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a menos 30 graus Celsius. Então, a vivência, né, de pessoas nesse território é muito complicado, porque nem todo mundo resiste a menos 30 graus Celsius. Na verdade, assim, é difícil alguém conseguir resistir a menos 30 graus Celsius. Então, assim, é muito difícil ter pessoas vivendo nesses territórios. Já o desértico é totalmente o contrário do polar. O desértico está presente em regiões temperadas, quanto em regiões tropicais, como o norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália e noroeste da Índia. E o desértico, ele está também presente geralmente em regiões de depressões. Lembram que a gente falou em relevo sobre depressões? Então, o desértico está presente também nessas regiões. E ele apresenta uma amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas aos 50 graus durante o dia. Então, é quente demais. E temperaturas negativas durante a noite. Já o semiárido, ele se localiza nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e na região do Nordeste do Brasil, ou seja, aqui onde nós estamos. Embora não esteja próximo a um deserto, ele também possui um clima em virtude da baixa umidade, ou seja, das poucas chuvas nessa região. Então, o semiárido ele se caracteriza por altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus. Hoje, nós aqui estamos com quantos graus? Com uns 31 graus. Então, assim, é muito parecido, né, o clima. E tem baixas umidades, ou seja, chuvas escassas e irregulares. E aí, gente, que eu falei no início também para vocês, é muito importante que nós entendamos os climas, as zonas climáticas, as zonas climáticas. Essas zonas climáticas, elas são importantes para nós, porque, vamos lá, vamos lembrar o início. A Terra, ela realiza vários movimentos. Um deles é a rotação, durante o qual essa rotação ela gira em torno de si mesmo e por isso por isso toda a face da Terra recebe luz solar. Em virtude dessa forma esférica do planeta Terra, que nós falamos lá no início, os raios solares eles vão incidir de forma diferente em determinados lugares do planeta Terra. Por isso que as zonas climáticas elas elas existem, tá? Justamente pelo formato da Terra. E aí, esses raios solares, eles vão incidir de forma diferente em alguns lugares. Então, observem a foto que eu coloquei para vocês. Nós temos a zona polar, a zona temperada e a zona tropical. As zonas polares, os raios solares, eles atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, as temperaturas são mais baixas da Terra. Se vocês observarem o globo que está nessa foto, vocês vão ver que a Terra, como eu falei para vocês lá no início,
ela não é esférica, perfeita, né? Ela é um pouquinho achatada. Então, os raios solares, eles demoram mais a atingir esses territórios, por isso que nós estamos falando de zonas polares. Já as zonas temperadas, os raios solares incidem a superfície de forma relativamente inclinada em relação à zona intertropical. Desse modo, as temperaturas são mais amenas. E aí, na zona tropical, e é onde nós estamos, e é por isso que aqui o calor ele é mais forte. Por quê? Porque na zona tropical, as áreas que recebem luz solar de forma praticamente vertical em sua superfície, e o fato é que produz nessas regiões temperaturas muito elevadas, conhecidas como zona tórrida do planeta. É justamente onde nós vivemos, é só vocês observarem aí. Então, os raios solares, eles incidem verticalmente, ou seja, eles incidem com mais força, né, mais direto, e por isso que onde nós vivemos no Brasil, é mais quente. E aí, gente, existem dois importantes fatos sobre a atmosfera, que também está ligado ao clima, que vocês precisam conhecer, que é o efeito estufa e o aquecimento global. Muitas pessoas confundem esses dois, achando que é a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa, tá? Eles são diferentes. Por quê? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta, que é responsável por manter as temperaturas médias globais, tornando o planeta Terra um lugar habitável. Então, o efeito estufa ele é natural. Como é que funciona? Os raios solares, observem a foto que eu coloquei para vocês aí do efeito estufa. Os raios solares, eles incidem, eles atingem a atmosfera, praticamente 70% fica retido, né, absorvido pelos oceanos, pelos mares, solos, e os outros 30%, que é essa setinha saindo amarela, volta para a atmosfera. Se esse calor não ficasse retido nos oceanos, nós teríamos aqui uma temperatura muito baixa e que não ia ser permitido o desenvolvimento da vida humana como nós conhecemos hoje, né? Então, o efeito estufa ele é importante para isso, porque ele retém esse calor nos oceanos, nos solos, nos mares e faz com que as temperaturas aqui elas ficam possíveis de existir vida no planeta Terra. E aí, gente, que eu não coloquei aqui para vocês, mas é importante que vocês entendam que o efeito estufa ele ocorre, ele é necessário. Para ele ocorrer, é necessário os gases do efeito estufa, que são os componentes químicos da atmosfera que têm a propriedade de reter o calor. Quais são essas propriedades químicas? O H2O, que é o vapor de água, o CO2, que é o gás carbônico, o N2O, que é o óxido nitroso, o CH4, que é o metano. Então, para ocorrer o efeito estufa, é muito importante que haja esses componentes químicos. E o que é o aquecimento global? O aquecimento global ele já é mais grave. Por quê? Porque ele é o agravamento do efeito estufa por causa de ações humanas. Então, tem um efeito estufa que ele é natural, que ele precisa existir, mas o aquecimento global, por causa das nossas ações, ele é o agravamento desse efeito estufa. Então, ele é a parte ruim do efeito estufa. Por quê? É ocasionado por causa das ações humanas, né? Quais são essas ações humanas? O que é que nós fazemos? Emissão de gases tóxicos, especialmente a queima de combustíveis fósseis, né? Ou seja, a queima de petróleo, a queima de carvão natural. O desmatamento ocasiona o aquecimento global. Então, quando a gente desmata as florestas, a gente está reduzindo a capacidade de absorção do gás carbônico e aumentando o lançamento do gás carbônico na atmosfera.
Queimadas de florestas. Então, as queimadas, por exemplo, que está acontecendo no Pantanal, ela é perigosíssima, muito ruim para o aquecimento, para o nosso planeta Terra, porque ela ocasiona um aquecimento global. E a poluição de oceanos e mares. Então, quando a gente joga uma garrafinha de água, um papelzinho de bombom, né? A gente não joga no lixo, joga fora do lixo, nós também estamos ocasionando esse aquecimento global, porque isso também ocasiona a poluição dos oceanos e dos mares. E aí, quais são as consequências do aquecimento global? O aumento da temperatura média dos oceanos, então os oceanos se aquecem, e automaticamente ocorre o derretimento das geleiras. Outra consequência são as mudanças da corrente marítimas. Então, por isso que nesses dias está muito calor, certo? E aí, um outro ponto também que vocês precisam entender são as ilhas de calor e a chuva ácida. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização, ou seja, aquela cidade como Fortaleza, que tem um elevado clima de urbanização, né, de pessoas, de casas sendo construídas, de prédios sendo construídos, de asfaltos. Nessa cidade, a temperatura costuma ser mais elevada do que em regiões rurais mais próximas. Então, por exemplo, se você está agora nesse momento, provavelmente vocês estão sentindo muito calor. Agora, se vocês forem para uma cidade rural, onde existe muito mais verde do que prédio, lá o clima ele vai ser muito mais ameno e muito mais agradável do que a cidade, onde tem urbanização. E o nome disso se chama Ilhas de Calor. É só vocês observarem nessa fotinha que eu coloquei aqui para vocês como que funciona. E eu coloquei também posteriormente. E um outro ponto também, gente, desse calor, né, que nós estamos sofrendo, é o perigo da chuva ácida. A chuva ácida, ela ocorre especialmente em países de elevado nível de industrialização, e ela consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva ela possui uma concentração de ácidos, como o dióxido de enxofre, e esse fenômeno pode agravar problemas ambientais e também provocar danos à saúde a nós, seres vivos. E a chuva ácida ela pode ser ocasionada de duas formas: causas naturais e causas feitas por seres humanos, antrópicos. As causas naturais são principalmente por causa dos vulcões, que emitem à atmosfera gases, partículas, compostos de enxofre e poeira. E as causas ocasionadas por humanos, ou seja, antrópicos, é ocasionada por causa das grandes concentrações de indústrias e de veículos. Então, quanto mais veículos nós tivermos nas ruas, quanto mais prédios construídos, mais calor nossa cidade vai ficar, certo? Então, por isso que os outros locais, eles têm, eles são mais amenos, né? Locais rurais. Eu coloquei aqui a fotinha para vocês podem dar uma pausa no vídeo e observarem como que funciona as ilhas de calor. Aqui também como que funciona a chuva ácida, observem as indústrias, né? As indústrias elas têm uma presença de gases na atmosfera e automaticamente esses gases combinam com as gotas de água e formam os ácidos, ocasionando a chuva. Então, para acontecer a chuva ácida, é preciso ter a industrialização, assim como as ilhas de calor, que são criadas também por causa da industrialização. Bem, eu sei que a aula foi um pouco foi maior, mais extensa, mas a gente precisava finalizar esse capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. As atividades do livro 246 e 247, questão 3 a 6, e faça um mapa mental sobre o capítulo 9, a atmosfera e o clima. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.